Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma correção de língua portuguesa. Abram a apostila na página 37. Vamos lá, turma. Aí no exercício número 2, deixa eu abaixar aqui meu rostinho, né? Para não atrapalhar aí nossa leitura. No número 2, vocês teriam que marcar um X no desenho que ilustra a expressão iguais às garras de uma águia. Então, qual que é a águia aí, turma? Essa ave do meio. Quem colocou aí o X está certinho, tá? Na, na número 3, de acordo com o texto, responda. Letra A. Qual o título da história que você acabou de ler? Qual foi o título da história mesmo? Olha lá. Uma história sem fim. Letra B. Qual o nome do personagem, ou seja, do personagem que lia a história? César. Número 4. Qual tipo de história o garoto estava lendo? Se você quiser, assinale mais de um item. Então vamos lá, ó. Como que era essa história? Então vamos lá, ó. Ela dava para dar medo, ela tem mistério e ela tem suspense. Quem colocou esses três está certinho aí a resposta. Número 5, você acha que o começo da história pode contribuir para criar um clima de suspense? Explique por quê. Então, nessa pergunta, vocês teriam que ler, obviamente, né, o início do texto. E claro que ele dá um ar, né, gente, de suspense. Olha só. O autor conduz o início do texto de modo a criar o clima de suspense, apresentando elementos como meia-noite, relâmpagos, chuva, desenho de um monstro, recorrentes em descrições desse gênero. Ou seja, se tem tudo isso, já está propício para ser uma história, um conto de terror, né? De suspense. Tá bom, turma? Quem respondeu com outras palavras, mas dessa forma não tem problema, tá bom? Tem que ser nesse sentido. Bom, vamos para a próxima página. Olha só, a número 6 era para vocês formular perguntas. Lembra que a Pro explicou para vocês, por exemplo, a letra A, o que, né? O que o personagem encontrou, o que o personagem estava lendo, né? Vocês poderiam colocar da maneira que vocês quisessem, mas aqui está algumas questões, ó. Letra A, o que o personagem encontrou? A resposta está abaixo. Olha aqui, ó. Essa é a pergunta e essa aqui embaixo é a resposta. César encontrou o desenho de um monstro. Letra B. Quem estava lendo o livro? César estava lendo o livro. Então, aí, ó, pergunta seguida de resposta. Letra C. Como era o monstro? Ou seja, olha lá, ó, usou a palavra para fazer uma pergunta. O monstro era terrível e tinha aspecto assustador. Letra D. Por que o personagem continuou lendo a história? Porque a história estava interessante e o envolveu. E essa aí alguns exemplos. Se vocês fizeram as perguntas juntamente com as respostas de outra maneira, não tem problema. Só tinha que ter essas palavrinhas aqui, ó, inicial, tá bom? Número 7. O pedaço de papel que está na ilustração faz parte da história? Por que você chegou a essa conclusão? Bom, sim, vocês lembram que faz parte da história. A partir do bilhete, a história toma outra direção, pois atiça a curiosidade de César, envolvendo mais na história e além de suscitar algumas perguntas, faz com que ele veja aprisionado no porão do beco. Então, sim, tá? Então, essa é a resposta. Número 8 é uma resposta pessoal. Quando César olhou a vidraça, o que pode ter acontecido? O que vocês colocaram é a ideia de vocês, tá bom? Por isso que é uma resposta pessoal.
A Pro prefere não responder porque daí vai fazer igual a professora. Então não vale. Eu vou olhar depois uma por uma. Número 9. Dê sua opinião. Letra A. Você recomendaria a um amigo a leitura do texto desta unidade? Sim ou não? Então, para quem respondeu, por exemplo, aí, ó, ao selecionar os argumentos para aprovar, sim ou não, apresente os motivos que o levaram à indicação, como a história é interessante, é instigante, amedrontadora, tem suspense. Foi o que a Pro explicou lá na aula passada. Por exemplo, eu indicaria sim, porque a história tem suspense, tem terror, e é uma história o quê? Que é muito divertida, né? Pelo menos eu gosto desse tipo de conto. Tá, turminha? Então é essa aí a nossa mais uma aula de correção de língua portuguesa. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.